Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o jogo de hoje, dia de Grêmio, dia de Libertadores da América e um dia muito importante. Primeiro porque o Grêmio perdeu quando jogou contra a Universidade Católica lá no Chile. E segundo porque se o Grêmio ganhar da Universidade Católica do Chile hoje, dependendo de resultado do outro jogo, resultado paralelo, naturalmente já pode garantir de forma antecipada a classificação à próxima fase da Libertadores da América, inclusive com vantagens, porque pode garantir a primeira colocação do grupo. É sobre isso que a gente vai falar, tem jogador voltando, o Renato vai ter força máxima à disposição dele e toda a declaração, a gente não pode falar também, deixar de falar sobre a declaração do Alisson ontem, quando ele disse que é desumano jogar de 3 em 3 dias, ficar sem ver a família. A gente vai falar sobre isso agora. Antes, dá o like, dá o joinha aí pra gente fortalecer a resenha. Muito obrigado a todos que se inscrevem no canal, quem não se inscreveu, se inscreve ainda aí, porque nós passamos ontem da casa dos 50 mil inscritos. Muito obrigado aí pela galera que está sempre comparecendo. E aperta o sininho aí para receber as notificações do vídeo do canal. Hoje, depois do jogo, tá? A gente vem pra live aqui para falar muito do Grêmio e essa repercussão toda desse jogo de Libertadores da América. Deixa eu falar com vocês sobre o time, tá? O Renato tem todos os jogadores à disposição. O Maicon ainda não está completamente, não dá para dizer assim que ele está 100%, mas o Maicon é um jogador da experiência que o Renato não precisa fazer teste, não precisa dar ritmo de jogo. O Maicon já é um cara mais experimentado. Mas Maicon, Jean-Pierre, Jeromel, aqueles que eram dúvidas ainda no departamento médico, estão liberados e o Renato vai ter condições de colocá-los em campo. Eu imagino que o Grêmio vai acabar jogando com o Vanderlei, com o Orejuela, com o Jeromel, com o Kahneman e com o Bruno Cortes, porque o Renato já deixou muito claro que o Bruno Cortes é o titular ainda da posição. O meio-campo tem a ausência do Lucas Silva, né, porque pelo acúmulo de cartões está suspenso. E aí, não tendo o Lucas Silva, essa vaga, se eu fosse o treinador, eu colocaria o Lucas Araújo. Mas se o Renato não colocou o Lucas Araújo sequer no Campeonato Brasileiro, não vai colocar ele numa partida que pode ter um aspecto decisivo para o Grêmio dentro da Libertadores da América. Então eu imagino que, tendo a possibilidade de jogar com o Maicon, vai jogar Maicon, Matheus Henrique, e eu acredito que ele possa começar jogando com o Jean-Pierre. Afinal de contas, o Grêmio está sem essa figura ainda do articulador dentro do time. Aí lá na frente o Alisson pela direita, o PP pela esquerda e na frente o Diego Souza. Muitos me perguntaram se teria a condição do Renato, quem sabe, começar com o Robinho. Até pode, porque daqui a pouco o Renato pode entender que não seja o momento de retornar com o Jean-Pierre como titular. É porque assim, geralmente o Renato, eu costumo dizer que o Renato é um pouco conservador, né? Em algumas posições, quando o jogador é titular e ele ele perde a titularidade apenas por lesão, naturalmente ele volta. Mas o Jean-Pierre é um caso à parte no tratamento que tem sido dado pelo Renato. Deixa eu falar com vocês do Alisson, tá? Porque o Alisson foi para a entrevista coletiva ontem, ele é um dos jogadores que mais entrou em campo com a camisa do Grêmio na temporada, é um jogador multifunções. O Renato, ele se criou no Cruzeiro jogando pelo lado esquerdo de ataque, quando chegou no Grêmio, o Renato acabou jogando com ele pelo lado direito, também sendo um marcador, ocupando aquele espaço que foi deixado pela saída do Ramiro, que foi para o Corinthians. E ele é um jogador de muita utilidade, é um jogador que o Renato gosta muito, ele tem muita intensidade, realmente ele é um operário desse meio campo do Grêmio. Mas eu penso que ele não foi feliz ontem quando ele deu a declaração na entrevista coletiva, isso está repercutindo muito, a torcida de maneira geral não gostou, não entendeu muito bem, não recebeu muito bem as declarações do Alisson. Vou ler para vocês aqui para ser exatamente o que ele falou. Abre aspas, o Alisson disse o seguinte: o Renato sempre se preocupa com o lado humano e o que a gente está passando acaba sendo desumano, jogando a cada 3 dias e não tendo tempo com a família. Olha, o Alisson, você ganha hoje no Grêmio, graças ao teu trabalho, graças ao teu talento, 500 mil reais. Tem muitas famílias aí, Alisson, isso não tem nada a ver com demagogia, tem a ver com realidade. A pandemia trouxe muito desemprego, a pandemia trouxe negócios quebrando. Então tem pais de família, eu recebi outro dia um recado de um pai de família gremista que sustenta a família com R$1.200. Ele sustenta 2 filhos com R$1.200 e ele fez um esforço danado para poder comprar parcelada a camisa do Grêmio, porque ele tem amor ao Grêmio. E quando ele compra a camisa do Grêmio, ele está ajudando o Grêmio. E quando ele ajuda o Grêmio, ele está ajudando a pagar o teu salário de 500 mil reais por mês. Então, o torcedor não pode ouvir esse tipo de coisa. Desumano é o que vive muitos jogadores do interior do estado, que tiveram que vender churrasquinho, que tiveram que vender água mineral, que tiveram que vender sanduíche na rua no período da pandemia, porque eles não tinham um clube bancando tudo aquilo que eles poderiam ficar com um pouco mais de tranquilidade. O Grêmio pagou em dia salário. Vocês, jogadores, Alisson, não aceitaram redução de salário. O valor de direito de imagem que vocês deixariam de receber na pandemia e receberiam nos próximos 2 anos, vocês mesmos fizeram um beicinho e o presidente foi lá e teve que botar em dia agora, apesar de ter combinado com vocês só daqui 2 anos.
Então, Alisson, desumano é o tipo de declaração que você deu. Desumano é o torcedor do Grêmio que paga a mensalidade sem poder entrar no jogo, ter que ouvir esse tipo de declaração e ter que ver o tipo de rendimento que por vezes alguns jogadores estão tendo dentro de campo. Alisson, pense novamente antes de falar. Desumano, jogando no Grêmio, ganhando 500 contos, 500k todo mês. Não, se tem uma coisa que isso não é, com certeza é desumano. E mais, Alisson, você começou jogando no Cruzeiro, que é um clube grande. Você segue jogando no Grêmio, que é um outro clube grande. Clubes grandes disputam competições. Então, chamar de desumano o fato de baixar rendimento, não, Alisson. Você foi, na verdade, muito desinteligente com esse tipo de declaração. Reforçando então, Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez. Aí uma dúvida no meio campo, que na ausência do Lucas Silva, Matheus Henrique, Maicon, Jean-Pierre ou quem sabe Robinho, Alisson desumano pela direita, PP pela esquerda e Diego Souza lá na frente. Esse é o Grêmio para ganhar hoje do Universidade Católica e garantir a primeira colocação do grupo da Libertadores da América, quem sabe alguma vantagem no período das oitavas de final. Depois do jogo, live aqui no canal pra gente repercutir tudo o que aconteceu em mais uma noite de Libertadores do Grêmio, tá bom? Que não seja uma noite pra nos irritar e que seja uma noite pra alegrar todos os gremistas. Abraço todo mundo aí, dá o like, dá o joinha no vídeo. Se inscreve no canal, quem não se inscreveu ainda, aperta o sininho pra receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.